2009 engravidez, maio de 2010 Ana Clara veio ao mundo. Foi uma gestação muito difícil, o médico inclusive sugeriu que eu fizesse o aborto da Ana Clara. Quando o médico falou isso para nós, eu me desesperei, né? Como qualquer mãe, a gente sempre quis saber o que é ter uma família de fato, né? E ele falou, não, nós vamos repetir o exame e a gente vai entregar na mão de Deus, porque se ele nos permitiu ser pais, tá tudo na mão dele, vamos confiar. Tenho muito orgulho de você, Eric. Você consegue nos provar que tudo é possível e que nós podemos tudo. Ele é um cara que ele não desiste nunca. É um cara que sempre acreditou nos ideais dele, independente do mundo sendo contra, das pessoas às vezes relutando. Até no nosso grupo de amigos ele é o chato que só falava de política, enfim. Muitas vezes eu fui até contra ele entrar nessas questões políticas, porque a cultura do brasileiro é achar que o político entra e é corrupto, que vai fazer coisa errada, e é uma visão errada, né? Foi outra coisa que eu aprendi nessa caminhada. É uma coisa errada, porque se a gente não se empoderar, se a gente não for capaz, né, de se preocupar com o que é nosso, alguém vai lá e vai fazer por nós, né? Então eu entendi que sim, que a gente tem que se preocupar com política, que a gente tem que saber discutir política. O propósito dele de vida, em entrar na área da saúde, o propósito dele de pensar numa empresa, como hoje ele tem uma empresa onde coloca o jovem no mercado de trabalho e dá a formação do seu primeiro emprego. Então foram questões que ele, com o propósito de vida dele, foi inserindo. E ele montou essa empresa com a rescisão do trabalho dele no Mário Covas e com um cartão de crédito que eu tinha na época. Um detalhe importante que eu me lembro muito bem quando ele discutiu isso comigo, que foi logo quando eu fiquei grávida da minha filha, ele falou, eu vou montar essa empresa, mas eu quero uma empresa diferente, eu quero uma empresa que só trabalha em mulheres. E eu falei, mas só trabalha em mulheres? Porque ele falou, você está grávida, eu não gostaria talvez de você ter a sua privacidade invadida por um homem fotografando você num momento tão vulnerável. Eu não gostaria talvez também de você fazer um book gestante, talvez a mulher não se sinta à vontade, né, com fotógrafos homens. E também a mulher tem um olhar muito mais delicado, um olhar mais humano para a fotografia, né? E hoje a empresa já está indo aí para 14 anos, 15 anos se eu não me engano, e ela continua dessa forma, com essa essência do olhar feminino, da preocupação de inserir a mulher no mercado de trabalho e ele com o olhar de um enfermeiro coloca essas questões mais técnicas na fotografia do ambiente hospitalar. Então, assim, resumidamente, pensando na nossa história, depois eu engravidei da minha filha, né, em 2009 engravidez, maio de 2010 Ana Clara veio ao mundo. Foi uma gestação muito difícil, o médico inclusive sugeriu que eu fizesse o aborto da Ana Clara. E aí é onde entra a outra palavra que eu resumo o Eric, né, que eu falei para vocês, que é fé. O Eric é um cara de muita, muita fé. E na época, quando o médico falou isso para nós, eu me desesperei, né? Como qualquer mãe, a gente sempre quis ter um filho, a gente sempre quis ter uma família, saber o que é ter uma família de fato, né? E ele falou, não, nós vamos repetir o exame e a gente vai entregar na mão de Deus, porque se ele nos permitiu ser pais, tá tudo na mão dele, vamos confiar. Enfim, foi 9 meses de muita luta, muita batalha, e o nascimento da Ana Clara foi algo muito incrível. O Eric participou do parto como enfermeiro, cortou o cordão umbilical dela e ele viu ela primeiro que eu desesperada, ela tá bem, ela tem algum problema, como ela nasceu, enfim, a Ana Clara
é uma criança que veio para ressignificar a nossa vida e nos dar sentido realmente do que é ser um pai, do que é ser uma mãe realmente de uma criança, né? E até hoje a gente aprende muito com ela. Ela tem muito do pai dela, a coragem, a força de viver, o desprendimento das coisas, porque, né, da mesma forma dele, ela entende que Deus está acima, né, de todas as coisas. A gente ensinou muito isso a ela também. E hoje eu só tenho gratidão por ter encontrado, eu nem falo um marido, um namorado, é um parceiro de vida. Tenho muito orgulho de você, Eric. Orgulho do que você me tornou, do que você torna a sua filha, os seus amigos, a sua família e todos à sua volta. Você consegue nos provar que tudo é possível e que nós podemos tudo. Basta a gente querer. Que a gente sim tem possibilidade de ter uma vida diferente, de ter uma vida melhor. Isso independe do berço que a gente vem. Isso independe de você ter tido um alicerce ou não na sua vida, né? Eu acho que é isso que eu tenho para falar quando as pessoas me perguntam por que eu acho que o Eric está pronto para pleitear, né, um cargo tão importante no nosso país. Costumo dizer que ele se preparou muito. É o sonho dele. Ele precisa de uma chance, ele precisa levar a população, ele precisa levar de fato todo o propósito que ele tem, todas as propostas que ele tem, porque de fato ele viveu o mundo real. Ele sabe o que as pessoas precisam, ele sabe o que as mulheres precisam, ele sabe que os jovens, os idosos, porque ele esteve lá. Ele não tem uma carreira política, ele não tem a profissão de político. Ele é gente da gente e ele sabe aonde dói o nosso calo. Ele sabe aonde de fato as pessoas precisam de apoio e de ajuda. É isso que eu tenho para falar para vocês. Muito obrigada.